Isaías 46, versículo 4 até o versículo 11. Você achou aí na Bíblia? Isaías 46, do verso 4 ao verso 11. A palavra de Deus diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto, e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito e também o executarei. Amém. Pai, a palavra está diante de nós pela segunda vez nesse dia. Temos esse privilégio de ouvir a Tua voz nesse lugar, que é aquilo que realmente nós precisamos e desejamos nessa hora. Que o Senhor fale ao nosso coração. Não estamos aqui, ó Deus, para ouvir histórias humanas, filosofias desse mundo, nem doutrinas de homens, mas a doutrina de Deus. A palavra de Deus é essa que queremos, é essa que ansiamos por ouvir, que necessitamos para mudar a nossa vida. Que ela fale ao nosso coração essa noite. Queremos ouvir a Tua voz e para isso te pedimos, fala conosco, Senhor. Para isso também entrego a minha vida ao Senhor, peço Tua graça, Tua misericórdia sobre mim, a unção do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra, neste poder que quebra barreiras, obstáculos, barreiras de entendimento, para que todos nós aqui possamos ouvir a Tua voz. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, irmãos. Queridos, nesse texto, através do profeta Isaías, Israel está vivendo um contexto da queda de Babilônia, não é? Da libertação, mas o Senhor está repreendendo o seu povo por causa da idolatria. Ainda há idolatria em Israel. Volta e meia, esse povo, povo de Deus, se deixava levar pela idolatria. E o Senhor tem mais uma vez que chamar a atenção. Ele começa o capítulo 46 dizendo a respeito dos deuses da Babilônia que todos eles cairiam, que nenhum deles permaneceria de pé, mostrando como é inútil o homem recorrer a deuses. Deuses que nada podem fazer, objetos feitos por mãos humanas que não têm nenhum poder para nos ajudar. Então essa é uma repreensão de Deus a Israel por causa da idolatria. E aí a reflexão que nós podemos começar a fazer. Será que há algum ídolo na nossa vida? Será que há alguma coisa que substitua Deus? Porque o ídolo nada mais é do que isso. É um objeto, mas pode também ser uma pessoa, pode também ser uma instituição, alguma coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida. E segundo diz o Senhor, isso não tem valor algum, porque não há nada que possa nos assistir como Deus é capaz de fazer, e esse é o conteúdo dessa mensagem. Então, primeira reflexão é se há alguma coisa que tem se colocado no nosso coração para assumir o lugar de Deus. E o Senhor então começa a falar com Israel a respeito desta reflexão, trazendo uma palavra, se identificando como Deus, mostrando quem Ele é,
para questionar se é de fato esse o Deus a quem nós servimos e em quem cremos. Ele diz no verso 4 dessa forma: até a vossa velhice eu serei o quê, irmãos? Eu serei o mesmo. Ele diz: eu não mudo, não há alteração em Deus, não há variação em Deus. Você vai ficar velho e Deus vai continuar sendo o mesmo. Você vai mudar, eu vou mudar, né? A gente fica velho, a gente muda, né? Muda na aparência, muda um monte de coisa, mas Deus permanece o mesmo. Ele diz: ainda até as cães são cabelos brancos, né? Eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Deus está dizendo: eu levo você, eu carrego você, eu já tenho feito. Até a sua idade avançada, até os seus cabelos brancos, eu estarei carregando você. Nós somos carregados por Deus, irmãos. Então nós não podemos carregar deuses. A inutilidade do ídolo, ela é notória até nesse sentido. Quando alguém constrói um ídolo, esse ídolo precisa ser carregado, transportado, é colocado no ombro, é levado por aí em procissão, e Deus diz: não, aqui você não me carrega, sou eu que carrego você. E eu já tenho feito isso e vou continuar fazendo até a sua velhice, ainda depois disso. E ele diz: porque eu vou salvar você, eu vos salvarei. É assim que ele termina o verso 4, lembrando que é dele a nossa salvação. E não há outro que possa salvar, não há nenhum ídolo que possa salvar alguém. Deus então está afirmando essa verdade. E no verso 5 ele diz assim: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Ele diz: a quem você pode comparar? Quem você pode colocar do meu lado para fazer alguma semelhança entre nós? Então não há. Ele vai dizer também no verso 9: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Não há nada que se compare a ele. Nenhum ídolo, nenhuma forma feita por um homem pode se comparar, pode retratar a pessoa de Deus. Então, os idólatras que constroem suas imagens e imaginam estar vendo ali uma figura de Deus. E Deus está dizendo: não há nada que possa me representar. Não há nada que possa se comparar a mim. É dessa forma que o Senhor está nos falando, para que a gente entenda que idolatria não pode fazer parte da nossa vida. E aí ele vai dizer explicitamente, no versículo 6 e 7, os que gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus, com letra minúscula. Diante deste, se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. A ninguém livra da sua tribulação. Aqui Deus faz um retrato do que é a idolatria, em que as pessoas gastam dinheiro, pagam por imagens, compram imagens, pagam aqueles que constroem as imagens, pagam o ouro, a madeira, a prata, o que compõe a imagem, fazem tudo direitinho e depois levam essa imagem por aí, transportam dali para cá, até que a colocam no lugar. E Deus está dizendo: essa imagem nada pode fazer por você. Essa imagem não tem poder algum para mudar a sua vida, não tem poder algum para te dar algum tipo de resposta, para te dar alguma palavra, e o pior, não livra você da sua tribulação. Então Deus está sendo bem claro ao afirmar quem Ele é e a inutilidade de qualquer tipo de ídolo. E aí no verso 8, ele traz uma palavra de repreensão a Israel, por se deixar levar em alguns momentos por essa idolatria. E aí, como eu disse aqui, trazendo para a nossa realidade, talvez ninguém aqui tenha um santinho. Você ainda tem algum santinho guardado aí da sua vida passada? Você ainda tem algum santinho em casa lá, que você bota uma luzinha, bota uma... Não tem mais, né? Mas de repente a gente tem outro tipo de idolatria. A gente tem outra forma de idolatrar coisas, pessoas, instituições, como aqui foi dito,
tentando substituir Deus. Então, o Senhor está repreendendo o seu povo, que era caracterizado como povo monoteísta, de um único Deus. Era o único povo da antiguidade que tinha essa característica. A maioria dos outros povos eram todos politeístas, muitos deuses. Israel era diferente. Mas mesmo esse povo se deixa enredar por idolatria. E aí o Senhor dá um recado aqui no verso 8, dizendo: lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Tomai-o a sério. O que ele quer dizer com isso? Leve Deus a sério. Porque se eu creio em Deus, creio em tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele está dizendo aqui, mesmo assim me deixo levar por algum tipo de idolatria, eu não estou levando Deus a sério. Eu não estou considerando quem de fato Ele é. Então, na versão que eu estou lendo aqui, diz: leve Deus a sério. Há um texto também na versão revista e corrigida, e na corrigida fiel, que o termo usado é reconduza-o ao coração. Traga-o à memória. Nas duas versões tem essa pequena diferença. Enquanto aqui diz leve Deus a sério, na outra versão diga traga ele de volta ao seu coração, e na outra versão diz traga-o de volta à sua memória. Porque é como se a gente se esquecesse de Deus, como se nós pudéssemos, por causa de circunstâncias da vida, dificuldades, lutas, tribulações, esquecer quem é Deus. E aí ele está dizendo: me levem a sério, me tragam de novo à memória, me tragam de novo ao coração. É uma palavra de Deus ao seu povo, que estava nesse momento se enveredando por caminhos diferentes, admitindo idolatrias que seriam impensáveis para um povo como o povo de Israel. Então o Senhor se apresenta dessa forma, chama a atenção do seu povo e tenta despertar o povo para essa realidade. Ninguém pode fazer nada por você. Nenhum ídolo pode suprir as suas necessidades, nem resolver os seus problemas. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa levá-lo a sério, você precisa trazê-lo de novo à memória, recolocá-lo no seu coração, da onde ele jamais deveria ter saído. E aí, no meio de tudo isso, no verso 11, na segunda parte do versículo, o Senhor afirma assim: eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Em outras palavras, Deus está afirmando que Ele fala. Ele disse: eu o disse, e eu também cumprirei. A palavra de Deus é aquilo que Ele fala. Vimos hoje de manhã a importância da palavra de Deus. Aquilo que Ele diz. E aqui no mesmo verso ele diz que além de dizer, Ele também cumpre e Ele também executa. O Deus que fala, que cumpre e que executa, que realiza. Então, Ele se apresenta desta forma e Ele então mostra para nós a quem nós servimos. Não precisamos de ídolos, mas precisamos ouvir a Sua palavra. Precisamos trazê-la à memória, reconduzi-la ao coração. Precisamos levar a palavra de Deus a sério, não é, irmãos? É disso que o Senhor está falando. E quando Ele diz que nosso Deus é o Deus que fala, nós podemos ver isso nas Escrituras, de quantas formas o Senhor tem falado à sua criação. De quantas maneiras o Senhor tem se manifestado. Vamos ler alguns textos para nos lembrar isso. Primeiramente, lá na carta aos Hebreus, logo no início dela, no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, no versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos antepassados, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Na época de Isaías, Deus está falando ao seu povo, não está? Está falando pelos profetas, como diz aqui o autor de Hebreus. Mas agora Deus nos fala pelo Filho.
Nós não precisamos necessariamente de um profeta que nos diga, assim diz o Senhor, porque agora o Filho falou conosco. Agora ele não nos fala por profetas, mas nos fala por filhos. A profecia atual no Novo Testamento é falar a palavra de Deus. Essa é a profecia verdadeira. Não é a adivinhação do futuro, mas é o que diz a palavra de Deus. Porque nesses dias o Senhor nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. Então Deus vem falando com o homem desde o início da história. Lá no Antigo Testamento, pelos profetas, Deus falou com alguns homens especificamente, e a Bíblia nos mostra isso. Desde Adão, Adão conversava com Deus, Deus falava com Adão, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés. Tudo isso nós não vemos na Bíblia Sagrada? Essas experiências que esses homens tiveram, Davi ouviu várias vezes também a voz de Deus e Deus estava sempre falando. Agora, os ídolos, a Bíblia diz, não falam nada. Os ídolos não têm uma resposta para nós. Você pode ficar perguntando para ele tudo, ele não vai te dizer absolutamente nada. E como a Bíblia diz aqui, abra comigo aí, Salmo número 115. O Salmo 115, do verso 4 ao 9, perdão. Salmo 115 diz assim, verso 4: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nosso Deus fala. Ídolos não falam. Não falam nada. Não tem nada para dizer. Seus membros não fazem nenhum trabalho. Não conseguem se movimentar. Nada podem fazer por ninguém, segundo nos diz a Bíblia. Mas Deus fala. Agora você escuta a voz de Deus? Deus fala de muitas formas, Deus fala de muitas maneiras. Muitas vezes, quando a gente escuta esta afirmação que eu estou aqui fazendo, de que Deus fala, talvez você imagine que é necessário estar num lugar tranquilo e de repente ouvir uma voz sobrenatural, grave, né? Falando, meu filho, meu servo. Deus pode falar assim? Pode. Mas Deus pode falar de várias outras maneiras, de várias outras formas Ele pode falar. A própria Bíblia diz, certa vez Deus falou através de um jumento, irmãos. Às vezes Deus tem que usar um bicho desse para falar com a gente, né? De forma que a gente entenda. Nesse episódio, era um profeta verdadeiro, Balaão, e não conseguia, mesmo sendo profeta, ouvir a voz de Deus, a ponto de ter sido interpelado por um jumento, que teve que lhe dizer, para que ele então pudesse entender. Com Moisés, Deus falou através do fogo, da sarça ardente, né? Como nos diz a Bíblia. Com Zacarias, Deus falou através do anjo, que chega e traz a mensagem. Com Maria, da mesma forma, o Senhor falou através do anjo. Com Elias, Deus falou como, irmãos? Na brisa suave. Lembra do episódio? Elias na caverna e o Senhor fala de forma suave. Com cada um, Deus fala de um jeito. Então não há uma fórmula para ser ensinada de como você vai ouvir a voz de Deus. Nós somos diferentes, Deus sabe as nossas diferenças e sabe a maneira certa de falar com cada um de nós. Então cada um de nós pode ter uma experiência com Deus. Mas Ele pode falar não apenas por palavras, mas Ele pode falar por circunstâncias, por acontecimentos, por coisas que você vê e aí você identifica Deus falando contigo. Por coisas que acontecem, às vezes, na vida de alguém, circunstâncias da vida da família, de alguma pessoa, e você percebe Deus trazendo para você uma mensagem que era necessária. E às vezes mesmo pela oração, o Senhor também fala, traz a resposta ao coração.
que só você sabe que é Deus que está falando contigo. Então, qual deve ser a nossa atitude? Primeiro, eu tenho que entender que Deus fala. Não é um ídolo que não emite nenhum som, mas é um Deus que não tem a quem possa compará-lo e que fala certamente comigo, porque sou seu servo. Mas, qual é a advertência bíblica? Leia comigo Hebreus ainda, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: assim, pois, como diz, quem diz? O Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, o que você tem que fazer? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então Deus fala. Mas quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus, sabemos que é Deus falando por aquela circunstância, por aquele acontecimento, por alguma coisa que a gente leu, por alguma coisa que a gente ouviu, por uma palavra de um irmão, por qualquer circunstância, e a gente endurece o coração. Sabe que Deus está falando, mas não faz, não obedece. Então eu creio que Deus fala, mas se Ele fala, eu preciso ouvi-lo. E se eu ouvir, eu preciso obedecer. Eu preciso não endurecer o meu coração. Veja como diz também o Salmo número 85, vamos ler aqui o Salmo número 85, no versículo número 8. Salmo 85, verso 8 diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Qual é a insensatez? É não ouvir. Eu vou ouvir o que o Senhor disser, e se Ele disser, eu vou obedecer. A insensatez é ouvir e não obedecer. É ouvir e não praticar. Como foi dito de manhã, a palavra de Deus ser ouvida, entendida, mas não colocada em prática. Então essa é a grande insensatez, mas que Ele fala, Ele fala. E aquele texto que a gente leu, diz também que Deus cumpre aquilo que fala. Se promete alguma coisa, Ele cumpre, é o que a Bíblia diz. Então Ele fala, Ele promete, mas Ele cumpre o que promete. E o que isso me inspira? Me inspira também a cumprir os meus votos. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor não falar nada do que dizer alguma coisa e depois não fazer. Do que alardear alguma coisa e depois não realizar. E muita gente hoje cai nesse engano de falar e prometer e não cumprir. Deus é fiel, Ele cumpre. Como disse o texto, Ele cumpre. Então eu preciso me acostumar a cumprir também. Vamos lá ao texto em Josué, para ilustrar. Josué, no capítulo número 21, no versículo 45. Josué, capítulo 21, verso 45, diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que bênção, né? Nenhuma promessa falhou. Nenhuma palavra proferida pelo Senhor deixou de se cumprir. Porque Ele é o Deus que fala e que cumpre. Também está escrito em Números, vamos ler Números 23. Números 23, verso número 19. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? O que você acha? Deus não é como o homem. O homem é capaz de prometer e não cumprir. Você está acostumado com isso? Ouvir promessas e depois nenhum cumprimento. Você acreditou na picanha? Fala para mim aí. Você está acostumado com isso, né, irmão? Então, o homem é assim. Agora, Deus não. Quando Ele fala, Ele cumpre. Nenhuma promessa não é executada por Deus. Nenhuma promessa é deixada de lado, porque Ele não é como os homens. Então, qual é a minha atitude diante dessa verdade? É bom saber que Deus cumpre a sua palavra? É maravilhoso. Mas Deus também espera de mim a mesma atitude. Vamos ler o Salmo 119, voltando a ele. Como eu disse de manhã, um salmo que fala muito da palavra de Deus. Salmo 119, no versículo número 34,
Está escrito: dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Deus cumpre a sua palavra e eu preciso cumprir a palavra que ele também ordenou. Como dissemos de manhã, Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você o ama, você procura cumprir aquilo que ele falou. O que ele falou, ele cumprirá. Mas o que ele falou, ele espera que eu também cumpra. Que eu também cumpra a sua lei, como diz aqui o salmista no Salmo 119. E por fim, o versículo que a gente leu lá em Isaías diz que além de falar e cumprir, Deus também executa, Deus realiza, Deus age, Deus intervém, Deus opera, Deus trabalha. Deus não dorme, Deus não se ausenta, Deus não tira férias, né? Está sempre disponível. A Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel. Você sabe lá o que é isso, irmãos? Você hoje faz parte deste Israel, deste povo escolhido de Deus. Você poder dizer assim: meu Deus não dorme, meu Deus me guarda. Ele é o guarda de Israel, Ele é o meu guarda. Ele está sempre vigilante. Eu durmo, eu me distraio algumas vezes, mas Deus não dorme. Deus está sempre vigilante, operando, trabalhando, executando, fazendo com que os seus propósitos se cumpram. E aí lemos aquele texto que eu muito admiro e que comento contigo aqui. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 28. Essa é uma evidência desse trabalho de Deus, dessa execução de Deus, porque a promessa aqui é muito abrangente. Porque o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam, ou seja, operam juntas para o bem, para o benefício daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é que Deus faz isso? Já parou para perguntar? Todas as coisas quer dizer o quê, irmãos? Todas as coisas. Essa é fácil, né? Tudo. Mas qualquer coisa, qualquer circunstância, quem pode garantir isso? Só o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. O Deus que executa todas as coisas, que fala, que cumpre, que fez a promessa e que cumprirá. Ele diz que todas as coisas, não importa qual, cooperam, trabalham juntas para o bem daquele que ama a Deus e que foi chamado segundo um propósito divino. Isso se encaixa com você? Você ama a Deus? Você sabe que foi por Ele chamado? Como Jesus disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Você se sente um escolhido por Deus? Ou você acha que você o escolheu? Foi Ele que te escolheu. Você acha que você o aceitou? Foi Ele que te aceitou. Foi Ele que te recebeu. E aí você, então, o ama por causa disso, como vimos semana passada. Quem muito é perdoado, muito ama. E se você, então, o ama, Ele executa para o cumprimento da sua palavra algo extraordinário, de fazer com que qualquer coisa que aconteça, por mais absurda que possa parecer, por mais conflitante, angustiante que seja num primeiro momento, que de alguma forma aquilo se torne em algo que te abençoa, em algo que coopere, que trabalhe para o seu bem. É promessa maior do que essa, irmãos. É por isso que eu amo essa palavra. Porque é a palavra que nos faz descansar, mesmo diante daquilo que a gente não entende, daquilo que a gente não sabe explicar, daquilo que a mente não alcança. Mas há uma fé numa promessa de um Deus que fala, que cumpre, que executa, que está dizendo de uma forma que eu não consigo conceber, de que de alguma maneira, que eu até não entendo agora, esta circunstância, por mais negativa que seja, vai operar juntamente com todas essas coisas para o meu benefício, para que no final eu veja, eu entenda, eu compreenda que o Senhor cumpriu a sua palavra, que Ele é fiel
e que Ele cuida de mim e que o guarda de Israel não dorme. Então, amados, é tremendo o que essa palavra promete. E o que a Bíblia diz também em relação a essa ação de Deus, numa outra promessa que eu também gosto muito e compartilho contigo, em Isaías 64. Como já disse aqui várias vezes, esse texto diferencia nosso Deus de todos os outros deuses. Isaías 64, no verso 4, a palavra diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que faz algo completamente diferente dos outros, que trabalha para aquele que nele espera. Olha a execução de Deus aí. Deus trabalha, Deus executa, Deus faz, Deus realiza. E o texto diz que nunca se viu isso na antiguidade. E eu digo, nunca se viu isso também no presente. Quantos deuses foram criados pelos homens e são até hoje reverenciados? Quantos deuses existem hoje nas mais diversas religiões? Mas não há nenhum que faça essa afirmação. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, para aquele que confia nele, para aquele que tem fé nele. Em todas as religiões, o homem é instruído a fazer alguma coisa para agradar Deus e depois talvez receber alguma recompensa, algum tipo de aceitação, ter recebido porque aplaquei a ira de Deus com alguma coisa que ofereci a Ele, com o sacrifício que fiz, com algo que dei, com um presente que coloquei em suas mãos. E a Bíblia fala que o nosso Deus é diferente e, como afirma desde a antiguidade, nunca alguém pensou, nunca alguém viu, nunca alguém percebeu isso. Um Deus que faz assim como o nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Não há ídolo que possa substituir isso, irmãos. Não há outro que possa prometer dessa forma. Não há outro que execute desta maneira. E para encerrar, eu volto com você lá em Isaías, mas agora no capítulo 43, um pouquinho antes, no capítulo 43 do livro do profeta Isaías, no versículo número 13, o último versículo, Isaías diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Olha a pergunta de Deus. Deus age, Deus executa, Deus faz. E se Ele fizer, quem é que pode fazê-lo voltar atrás? Quem é que pode impedir o seu agir? É a afirmação mais explícita que existe. Se Ele agir, quem pode impedir? Quem pode barrar a ação de Deus? Desse que trabalha para quem nele espera, desse que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Se Ele estiver agindo na nossa vida, irmão, não tem quem possa impedir. Não tem macumba, não tem praga de urubu magro, né? Não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Então nós não precisamos de ídolos, nós não precisamos de ninguém a não ser do nosso Deus. Porque nós servimos a um Deus que fala, que cumpre, que executa, um Deus vivo, verdadeiro, como Ele mesmo se apresentou, que não há outro a quem podemos comparar, que não pode ser igualado a nenhum ídolo, porque todos eles estão muito aquém dele. Então que você entenda de uma vez por todas quem é o Deus a quem você serve. Uma coisa que a Bíblia diz claramente é que nós temos que estar prontos a dizer a razão da nossa fé. A nossa fé não é racional, mas existe uma razão por trás dela. E eu tenho que saber explicar. Por que que você crê em Deus? Por que que você confia no Senhor? A quem você tem servido? Quem é o teu Deus? E esse texto nos ajuda a entender. Que Ele te dê esse entendimento e que Ele fortaleça a tua fé no Senhor. Amém? Vamos orar juntos? Pai, eu quero te pedir agora pelos meus irmãos, por todos nós que aqui estamos, Senhor, ouvindo a tua palavra. Ela mesma diz que a fé vem pelo ouvir da tua palavra.
Ouvir da pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Que hoje, Pai, tenha sido gerada fé no coração de cada um dos teus filhos que aqui estão, naqueles que estão ouvindo pela internet, que a fé possa brotar, Pai. Que a fé venha fortalecer, porque afinal sem fé é impossível te agradar. Que haja fé, que ao encontrar-se conosco o Senhor encontre fé, pessoas que creem, que guardam, que cumprem a Tua palavra porque acreditam nela. Livra-nos, Senhor, como está na Tua promessa. Faz, ó Deus, com que possamos ver o cumprimento da Tua palavra em nossas vidas. Possamos confiar que todas as coisas cooperam, que nada possa nos abalar, que a esperança sempre permaneça e que a nossa fé permaneça de pé. Não deixa, meu Deus, que a fé de nenhum dos meus irmãos esmoreça. É o que eu te peço em oração junto com eles, em nome de Jesus. Amém.